Jesus. Glória a Jesus. Imagina o céu. Imagina o céu, queridos. Hein, Ed? Imagina o céu, aleluia. Levanta sua mão e fala assim: papai, eu estou esperando o céu. Fala para ele: papai, eu estou pronto para o céu. Eu estou pronto. Aleluia, estou ansioso. Ah, como é bom. Como é bom estarmos na presença desse Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Jesus. Que não é o Brasil, mas agora melhorou. Obrigado. Não é o Brasil, mas de vez em quando faz calor também, né? Irmã Ruth, que vem lá da Angola, está aqui sofrendo, está até com o leque dela hoje. Meu Deus. Que bênção. Glória a Jesus. Ah, querido, sabe, é tão bom nós estarmos juntos celebrando ao Senhor, louvando a Deus, recebendo aquilo que Ele tem para nós, sendo cheios, sendo renovados. É tão importante nós vivemos juntos essa vida que Deus preparou para nós. Aleluia. Sabe, nós estávamos, enquanto eu estava pensando aquilo que eu iria partilhar convosco, e pensando no momento em que nós estamos vivendo nesse país, no nosso tempo, eu acho que é muito importante nós não nos alienarmos, né, do que está acontecendo à nossa volta, na nossa vida, mas nós fazemos parte, nós entendemos aquilo que está acontecendo, entendemos aquilo que está acontecendo. E eu estou assistindo uma série que foi produzida pela BBC, que chama The Terror. Em português é O Terror. Mas não é uma série de terror, que é uma coisa que algumas pessoas gostam, mas eu particularmente não gosto. Só falei que algumas pessoas gostam, outras pessoas... eu ia apontar, mas eu... Entendeu? Algumas gostam, outras não gostam. Mas se chama O Terror, não é porque é uma série de terror, mas é por causa do navio que se chama The Terror. Então se passa em 1845. E para mim, uma coisa que se passa em 1845, eu já começo a assistir sem saber se é bom ou não. Primeiro, eu gosto muito de história. Então, naquela época, ainda se tentava encontrar uma passagem para a China através do norte, através do Ártico, ok? Naquela época eles navegavam, os navios navegavam até a China, mas tinham que ir até a África do Sul, né, fazer o Cabo da Boa Esperança e chegar na China. Mas eles pensavam que seria possível atravessar pelo norte, pelo Ártico, para chegar na China. Seria uma grande vantagem, porque seria muito mais curta a viagem, então seria muito melhor em termos de trade, de negócio com a Ásia e tal. Então, várias missões já tinham sido enviadas para fazer isso, e essa série se trata acerca de uma missão específica, são fatos reais, são 2 navios que saíram, britânicos, e eles foram tentar passar pelo Ártico ali. E o que tem no Ártico? Tem gelo. Então, eles tentaram no verão atravessar, mas eles não conseguiram, eles acharam que a navegação seria mais fácil, e eles chegaram num certo ponto, que estava tudo congelado, eles não conseguiam ir nem para frente e nem para trás. Eram 2 navios, um ia na frente, o outro ia atrás, seguindo. Eram mais de 120 homens que estavam os tripulantes daqueles 2 navios, e eles chegaram no momento em que eles pararam. Eles não podiam chegar nem para frente nem para trás, eles tiveram que parar. E com o passar do tempo, o gelo tomou conta em volta deles, e o gelo bloqueou os 2 navios completamente. E os navios passaram a fazer parte do gelo. E eles ficaram ali 2 anos, imagina, 2 anos parados, vivendo das provisões que eles tinham levado. Eles tinham provisões para mais anos ainda, e eles ficaram parados ali. E o tempo estava passando, os navios estavam presos, e eles achavam que seria possível, no ano que vem vai ser melhor, a gente vai conseguir sair daqui. Aí passou o primeiro inverno, nada. E eles mandavam pessoas para tentar ver se o tempo já estava melhor, se havia água, se o gelo já tinha derretido, e nada. 2
negociando se passaram. Até que chegou um momento em que o capitão da expedição falou assim: nós não podemos mais ficar aqui parados. Nós temos que, we need to move on. A gente tem que fazer alguma coisa. Se nós ficarmos parados aqui para sempre, a comida vai acabar e nós vamos morrer aqui. Então nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos sair daqui. Então, o que eles decidiram fazer? Eles decidiram juntar toda a tripulação, pegar os mantimentos que eles tinham e eles iam fazer a pé a travessia que eles tinham feito de navio até então para voltar até o porto mais próximo. Só que isso eram 800 milhas de viagem. 800 milhas, 1.000 e muitos quilômetros de viagem. 1.300. Obrigado, apóstolo. 1.300 quilômetros de viagem para fazer a pé. Agora imagina o que era o sentimento daqueles comandantes, que eles sabiam muito bem aquilo que estava na frente deles. Imagina o que era o sentimento daquela tripulação, que eles sabiam muito bem aquilo que eles iam enfrentar, e eles tinham... eles sabiam que no meio do caminho eles podiam encontrar povos que eram hostis, né, que hoje são os esquimós, que a gente conhece, né, porque eles achavam que eles eram hostis a eles. Mas eles falaram assim: a gente tem que sair daqui. We need to move on. E é mais ou menos aquilo que a gente vive hoje com essa pandemia. Nós estamos parados, a sociedade está parada, o tempo está parado, mas nós precisamos seguir em frente. Os recursos estão acabando. Não é possível financiar todo mundo para sempre. Precisamos fazer alguma coisa. Mas aí no coração de todo mundo, qual é o sentimento? O que vai acontecer daqui para frente? O que vai acontecer no futuro? O que vai acontecer daqui a 6 meses? Será que nós vamos sair dessa situação? Será que esse vírus vai acabar? Será que nós vamos perder mais muita gente? Será que a economia vai sustentar? Mas nós precisamos seguir em frente. Nós precisamos avançar. Nós não podemos ficar parados aqui. We need to move on. Mas aquilo que nós precisamos saber é que nós não precisamos nos preocupar com aquilo que está lá na frente. Nós não precisamos nos preocupar de maneira exagerada com aquilo que está lá na frente, porque Deus está conosco. Amém. E o nosso futuro já está garantido. O nosso futuro já está garantido. O seu futuro, querido, já está garantido. Aleluia. Fala assim, ó: o meu futuro está garantido. Oh, aleluia. Abre a tua Bíblia comigo, por favor, em Efésios, no capítulo 1. E nós vamos ver do versículo 3 ao versículo 6. Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 6, que diz assim: agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Aleluia! Pode aplaudir mesmo, não fica com vergonha, não fica tímido. Você está aplaudindo aquilo que é a promessa de Deus para as nossas vidas, aquilo que é a verdade do Senhor para mim e para você. Aleluia! Essa é uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia, que mais me edificam, que mais me inspiram, que mais me encorajam. E ele começa dizendo no versículo 3 que nós precisamos agradecer a Deus. E aqui, antes de nós saltarmos só um pouquinho, nós estamos lendo em Efésios.
Essa é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Os Efésios é o povo que vivia na cidade de Éfeso, ok? E Éfeso é uma cidade que fica na costa da Turquia, leste-oeste da Turquia. Ainda existe essa cidade. E foi a cidade onde Paulo ficou mais tempo. Ele ficou entre 2 e 3 anos ministrando ao Senhor lá nessa cidade de Éfeso. E depois que ele foi preso, uns anos depois que ele saiu de Éfeso, ele estava preso lá em Roma, e que ele escreveu essa carta às pessoas, à igreja lá de Éfeso, aos Efésios. E ele começa dizendo assim: agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado, dando-nos todos os dons espirituais. Ele nos tem abençoado com todas as bênçãos. A NVI diz assim: Ele nos abençoou com todas as bênçãos, com todas as bênçãos, com todas as bênçãos, aleluia. E a palavra bênção aqui, querida, é tudo aquilo que é bom para você, tudo aquilo que é bênção, que faz bem para você, Deus já te abençoou, aleluia. Deus já te deu, Deus já preparou para você tudo aquilo que nós precisamos, todas as bênçãos espirituais Ele já nos deu. E o foco que ele dá aqui, Paulo para nós, é muito interessante. Ele fala: nós não vamos agradecer ao Senhor porque nós estamos ricos. Nós não somos agradecidos ao Senhor porque a nossa vida prosperou e nós temos várias casas. Nós não estamos agradecendo ao Senhor porque o nosso gado, é muito grande, nós temos milhares de ovelhas. Não. O foco de Paulo aos Efésios são nas bênçãos espirituais. Amém. Nas bênçãos espirituais. Não são nas bênçãos materiais. É muito diferente de quando nós vimos, quando Deus abençoou Abraão, quando Deus abençoou Isaac, quando Deus abençoou Jacó. Ele abençoou materialmente os seus filhos lá, os patriarcas. Ele abençoou materialmente. Mas o foco de Paulo é muito interessante, que são as bênçãos espirituais. E se nós olharmos aquilo que Jesus falou, o que Jesus falou para nós? O que Jesus nos ensinou? Não fiquem ansiosos com aquilo que vocês vão vestir, com aquilo que vocês vão comer. Não fiquem ansiosos com tudo aquilo que vocês estão edificando. Aleluia. Buscai primeiramente o reino de Deus. Buscai primeiramente a vontade de Deus. E todas essas outras coisas, elas vos serão o quê? Acrescentadas. Então nós vivemos as nossas vidas tantas vezes, nós viemos para cá, nós viemos para esse país, saímos das nossas terras para cá porque nós queremos construir alguma coisa, nós queremos edificar alguma coisa, e nós vivemos as nossas vidas tentando edificar alguma coisa. Mas aquilo que Jesus fala é que nós não precisamos estar ansiosos, ou seja, nós tentamos edificar e às vezes demora mais do que aquilo que nós planejamos. Tantas vezes nós ouvimos as pessoas dizendo, quando elas chegam aqui, que elas planejaram: eu vou ficar na Inglaterra 2 anos, eu vou fazer tudo aquilo que eu preciso, eu vou comprar minha casa, eu vou pagar as minhas dívidas em 2 anos e depois eu volto para o Brasil. E aí quando eles chegam aqui, eles veem que 2 anos é muito mais rápido do que eles imaginam. O tempo passa voando, e aquilo que eles planejaram fazer em 2 anos, eles não fizeram nem 10% talvez, nem 20% talvez. E aí o que acontece no coração? Começa a ficar ansioso. Por quê? Porque o tempo está passando, você está tentando fazer, você está tentando construir, você está tentando edificar, mas não consegue. E o seu coração começa a ficar o quê? Ansioso. Você começa a ficar frustrado, você começa a ficar triste. Por quê? Você tentou, você trabalhou, você se esforçou e você não conseguiu. E aí o que a pessoa passa a fazer? Passa a deixar de lado tudo. E o trabalho, a edificação passa a tomar conta da sua vida. Por quê? Porque você precisa construir, porque você precisa fazer isso. E aquilo que Deus fala para nós nessa noite, aquilo que Paulo escreveu aí aos Efésios, e ele está falando conosco, é que os nossos corações precisam estar focados nas bênçãos espirituais, porque nós já temos todas elas. Deus já nos deu todas as bênçãos espirituais, Ele já nos entregou tudo, aleluia. Não juntem riquezas aqui na terra, disse Jesus. Por quê? Porque a traça consome, porque ela se perde, porque ela vai embora. Juntemos riquezas
nos céus, aleluia, porque lá a traça não vai comer, lá ela não vai se corroer. Precisamos parar de trabalhar? Não. Precisamos parar de construir? Não. Deus vai nos abençoar quando nós fazemos? Sim, vai nos abençoar. Mas a questão é o nosso foco, a questão é a nossa prioridade, a questão é tudo aquilo que nós fazemos, qual é a nossa dedicação principal. Não deve ser a edificação dessas coisas, mas sim entendermos que nós já temos todas as bênçãos espirituais, aleluia. Você já tem tudo aquilo que Deus preparou para você, e é tão maravilhoso, que Ele entrega tudo para todas as pessoas. Ele não seleciona as bênçãos para quem faz mais, Ele não seleciona as bênçãos, Ele não está falando aqui que as bênçãos foram para aqueles que serviram mais, que as bênçãos espirituais foram para aqueles que fizeram mais. As bênçãos já estão preparadas para nós, porque nós estamos em Cristo, aleluia. As bênçãos já estão entregues, já estão preparadas para você, porque você está em Cristo, aleluia. É isso que nós precisamos entender. Deus não guardou nada escondido, não. Ele não selecionou pessoas, mas Ele entregou todas as bênçãos. Por isso, vamos ser agradecidos, vamos entender que nós já temos todas as bênçãos espirituais prontas para nós. Versículo 4, olha o que ele diz. E vai ficando cada vez melhor aquilo que Paulo vai escrevendo aqui. E se nós vermos, se você ver em Efésios, no original, são 14 versículos que é uma frase só. Parece que Paulo, quando ele começa a escrever, são 14 versículos, nós só vamos fazer do 3 ao 6, são 4, mas são 14 ao todo. Parece que quando ele começa a escrever, ele começa a se empolgar e ele não para. Tudo aquilo que ele está escrevendo, tudo aquilo que o Espírito Santo está fluindo no seu coração, e ele começa, aí ele vem do verso 4. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Louvado seja Deus. Olha só, antes da criação do mundo, Ele nos escolheu. Antes da criação do mundo, Ele já tinha pensado em nós, sentado nesse ambiente, celebrando, louvando o seu nome, dedicando a nossa vida para Ele. Por quê? Porque Ele queria fazer isso. Esse era o seu desejo, aleluia. Que nós estivéssemos, que nós pertencêssemos a Ele, que nós estivéssemos com Ele. Mas foi Ele que nos escolheu, muito antes de você ter aceitado Jesus, muito antes de nós termos recebido Jesus. Ele já tinha te escolhido. Louvado seja o nome dele. A iniciativa foi dele. E essa questão de escolher, se nós pensarmos na nossa vida, ser escolhido é bom, não é? Quando nós chegamos aqui, eu com a minha família, há 11 anos atrás, nós viemos para cá, eu não tinha emprego não tinha emprego quando nós viemos, mudamos primeiro e depois procuramos emprego. E foram 6 meses, alguns dos irmãos que já estão conosco já conhecem, né, aquilo que nós passamos. Foram 6 meses, queridos, procurando emprego. 6 meses, indo a várias entrevistas. E quando você chega no final da entrevista e a pessoa não fala nada, depois o tempo passa, ninguém te liga, ninguém te quer, qual é o sentimento do teu coração? Poxa, o cara não me escolheu. Aí você vai numa outra entrevista. Você se esforça, né? Você se prepara porque você precisa trabalhar. Você vai numa outra entrevista, aí você dá o seu melhor, você acha que respondeu tudo certo, mas aí no final, ele não te escolheu. Aí você vai uma outra e ele não te escolhe. Mas aí tem um momento, aleluia, em que você é escolhido. Tem um momento em que você faz, e aí a pessoa liga para você, olha, é o seguinte, a entrevista foi muito boa e eles escolheram você. Qual é a sensação do coração de ser escolhido? É um sorriso maravilhoso, é uma alegria, é uma festa. Por quê? Porque eu fui escolhido. Porque eu fui escolhido. Eu precisava tanto e eu fui escolhido. Deus escolheu você. Ainda antes da criação do mundo, Deus nos
escolheu, aleluia, para nós estarmos aqui, para nós pertencermos a Ele, para nós vivermos com Ele, para nós estarmos diante dEle. Ele nos escolheu, aleluia. Por isso, quando você acordar de manhã, você tem que pensar assim: oh, que maravilha, Deus me escolheu. Quando você estiver a caminho do seu trabalho, você pensa assim, você olha, né, da janela, você olha para a rua, você vê tudo aquilo que está acontecendo à sua volta, e você pensa assim: ah, Deus me escolheu, aleluia. Você está trabalhando, você está fazendo as suas responsabilidades, e vem na sua cabeça assim: Deus me escolheu. Alegra o teu coração, porque Deus escolheu você, querido. Deus escolheu você para que você viva com Ele, para que você esteja nele, para que você caminhe nele, diante dele, aleluia. É uma bênção tão maravilhosa. E aí a gente pensa assim: ah, Ele escolheu. No trabalho como é que funciona? Eles só escolhem quem passa na entrevista. Você tem que ir, né? Você tem que se preparar, você tem que estudar. Eu comprei livro, queridos, eu comprei livro para estudar, para poder fazer entrevista, para me preparar o melhor possível. A gente tinha que se preparar para ser escolhido. Essa é a regra do mundo, não é? Mas olha qual é a regra de Deus. 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 26 ou 28, nem precisa abrir, só presta atenção. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 ao 28. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos, ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Aleluia! Que amor maravilhoso desse nosso Deus! Ele não escolhe aquele que é bom, aquele que se preparou, aquele que está pronto. Não. Ele escolhe aquilo que o mundo acha fraco. Ele escolhe aquilo que o mundo despreza. Ele escolhe aquilo que o mundo não tem valor, acha que não tem valor. Para quê? Para que eles se envergonhem. Para que eles pensem assim: meu Deus, o que está acontecendo aí com a vida dessa pessoa? Como é que é possível? Esse cara que não fez nada, não estudou, não tem família importante, qual é o sobrenome dele? Ninguém conhece, mas ele está aqui sendo abençoado, sendo crescendo, fazendo coisas grandes, aleluia. É assim que Deus faz, são esses que Deus escolhe, aleluia, tão bom. Ele escolheu cada um de nós não tínhamos, e é legal que ele fala que poucos de vocês eram sábios, tinha alguns que eram sábios, ele disse, poucos eram sábios, mas alguns eram sábios. Então Deus também não só escolheu quem não era sábio, né? Deus escolheu todos nós que estamos aqui. Alguns eram sábios, mas muitos não eram sábios, né? Alguns tinham família boa, mas outros não tinham família boa. Tão maravilhoso o amor de Deus. E nós estamos aqui porque Ele nos escolheu. Ele não nos escolheu porque nós tínhamos feito grandes coisas. Olha o que ele escreveu, Paulo escreveu a Timóteo. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Não por causa do que tínhamos feito, mas esse era o seu plano, aleluia, e por causa da sua graça. Amém. Deus escolheu você, querido. Então não deixa ninguém falar que você não vale nada, que você não é importante, que você não é sábio, que você não é de uma família poderosa, que você tem uma grande herança. Não se preocupe com isso. Preocupe-se que Deus escolheu você. Amém. Deus escolheu você para que você faça coisas grandes, para que o mundo seja enlouquecido por aquilo que Deus vai fazer através da sua vida, aleluia. Deus nos escolheu, aleluia, antes da fundação do mundo. Oh, coisa linda. No verso 5 ele diz: por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos. Ele escolheu você,
Ele abençoou você e Ele fez de você o quê? Seu filho. Ele adotou você. Ele trouxe você para a família dele. Aleluia. Não existe nada mais íntimo no relacionamento do que isso, do que nós sermos feitos família de alguém. E Deus nos fez família dele. Nos trouxe para perto dele. Agora nós somos seus filhos. Nós somos adotados por ele. E quando nós adotamos alguém, quando nós fazemos alguém nossos filhos, nós nos tornamos pais daquela criança. Digamos que é uma criança. E a partir daí, nós temos responsabilidade. A partir daí, nós temos que cuidar dessa criança. E quando Deus nos fez seus filhos, aleluia, Ele passou a ter responsabilidade por você. Ele cuida de você. Ele está do teu lado, Ele está interessado em te ver bem. Por quê? Porque agora você faz parte da família dele. Você é seu filho. Nós somos adotados pelo nosso Deus. Aleluia. Agora Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Este era o seu prazer e a sua vontade. Nós assistimos um tempo atrás, faz pouco tempo atrás, nós assistimos um filme que tratava do assunto da adoção. E o assunto da adoção é muito polêmico. E eles tratavam no filme de uma maneira muito interessante, porque várias famílias queriam adotar, então essas famílias, esses casais, eles iam num lugar onde tinha um programa para adoção de crianças. E aí perguntavam, né, o que você espera? Aí tinha uma pessoa que falava assim, eu espero que a criança seja assim. Eu espero que seja uma criança pequena. Eu espero que seja uma criança que tenha porte atlético, que seja inteligente, que seja forte, porque eu quero que a criança que eu adote faça parte de um time de futebol, de um time de basquete, ou que seja corredor. Ou seja, as pessoas estavam interessadas em adotar certo tipo de criança. E aí, eles foram num evento onde estavam várias crianças para serem adotadas e no meio das crianças todas, num canto assim, estavam quem? Estavam os adolescentes. Crianças de 13, 14, 15 anos, já eram grandes. E aí eles disseram assim, olha, aqueles que estão ali no canto, ninguém quer adotar, porque eles já são adolescentes. Aqueles que estão ali, ninguém quer. E eles próprios já sabem, vocês nem precisam se preocupar com a gente. Eu já sei que a gente está aqui, já a gente já é maior, a gente vai sair do programa de foster house, né? Então a gente olha assim, a gente vê a diferença. Há certas pessoas que estão interessadas em adotar, mas estão interessadas em adotar certo tipo de pessoa, certo tipo de criança. Mas Deus nos adotou independente de qualquer coisa. Ele nos adotou independente de qualquer qualidade, independente de qualquer defeito, independente de qualquer coisa. Antes da fundação do mundo, Ele resolveu adotar você. Antes da fundação do mundo, Ele resolveu cuidar de você. Aleluia. Antes da fundação do mundo, Ele determinou que nós seríamos seus filhos, que nós viveríamos com Ele, que nós estaríamos com Ele. Aleluia. Ele nos adotou antes da fundação do mundo. Portanto, no verso 6, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente, por meio do seu querido Filho. Louvamos a Deus, porque Ele nos deu tudo isso através de Jesus. Ele nos deu tudo isso através de Jesus. Nós temos acesso a tantas coisas que Deus preparou por nós, mas nós precisamos aceder todas elas através de Jesus. Nós precisamos estar ligados em Jesus. Nós precisamos viver conectados em Jesus. É através de Jesus, aleluia, que nós recebemos tudo isso que nós falamos. E se você ler todos os versículos, ele fala que nós somos escolhidos por causa de Jesus. Nós fomos abençoados por causa de Jesus. Nós fomos adotados por causa de Jesus. Aleluia. Por isso nós vivemos a nossa vida perto de Deus, do lado de Deus, em Deus, por causa de Jesus. Aleluia. É por causa de Jesus que nós estamos aqui. É por causa de Jesus que nós vivemos junto com Ele. É por causa de Jesus. Aleluia. E tudo Ele nos deu gratuitamente.
Tudo Ele nos deu sem que nós precisássemos fazer nada. Tudo Ele nos deu porque era o seu prazer, era a sua alegria, era o seu desejo. Aleluia. Portanto, queridos, o nosso futuro está garantido porque nós estamos em Jesus. O seu futuro está garantido porque você está em Jesus. E quando nós estamos em Jesus, nós somos feitos seus filhos. Ele cuida de nós, Ele vive conosco, Ele está do nosso lado, Ele guia os nossos passos, Ele nos inspira, Ele nos abençoa com todas as bênçãos espirituais. Aquilo que nós precisamos entender é que nós precisamos viver em Jesus. Amém. Nós precisamos estar em Jesus. Nós precisamos caminhar com Jesus, estar ligados nele, conectados com Ele. E tudo mais vai ser acrescentado na nossa vida. Tudo mais será acrescentado na nossa vida. Lembra? Quando Jesus chegou naquela casa, na casa de Marta, na casa de Maria, e foi aquele alvoroço, tantas pessoas que estavam com Jesus, tantas pessoas estavam junto com Ele, e Marta resolveu fazer a comida, resolveu arrumar a casa, resolveu preparar tudo para que a recepção fosse boa. Mas Maria optou por ficar perto de Jesus. Ela optou por ouvir aquilo que Jesus tinha para falar. Ela optou por viver aquela experiência sem deixar que nada passasse daquilo que Jesus falasse, que ela perdesse nada. E aquilo que Jesus e Marta meio que encorajou Jesus a brigar com Maria para falar para Maria ir lá para a cozinha. Jesus, fala para Maria ir lá para a cozinha, porque ela está aqui, mas ela devia estar lá na cozinha me ajudando. Aí Jesus fala assim: ô Marta, como é que eu vou fazer isso, Marta? Como é que eu vou fazer isso, Marta? Se Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu estar perto dele. Maria escolheu não perder nada daquilo que ele fosse falar. Maria escolheu não perder nada daquilo que ele ia fazer naquele ambiente. Portanto, escolha, querido, não perder nada daquilo que Deus tem para fazer. Não escolha perder nada daquilo que Jesus vai fazer para você, vai fazer à sua volta. Já. Não escolha perder nada, escolha estar perto de Jesus todos os dias. Junto de Jesus todos os dias. Ao lado de Jesus todos os dias. Não deixe que nada, nenhuma ansiedade do seu coração ocupe o lugar da sua paixão por Jesus, do seu amor por Jesus, do seu desejo pela presença dele. Porque se for assim, o seu futuro já está garantido. Se for assim, o seu futuro já está garantido. Nós vamos viver com Ele. Nós vamos estar com Ele. Nós vamos estar junto dEle para sempre, em nome de Jesus. Amém. Curva a tua cabeça, querido, por favor. E vamos orar. Papai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque nós fomos escolhidos. Nós somos adotados, Senhor. E hoje nós vivemos, Pai, uma vida tão abençoada com todas as bênçãos espirituais que Tu já nos entregaste, Senhor. E nós, nessa tarde, como Teus filhos, Senhor, nós reconhecemos e nós agradecemos, Papai. Agradecemos o Teu amor, agradecemos, Senhor, a Tua graça, Papai, que é através dela que nós estamos aqui, Senhor. Nós agradecemos, Pai, o Teu cuidado conosco, o Teu desejo de nós vivermos perto de Ti, Papai. Muito obrigado, Senhor. E Deus, em nome de Jesus, que Tu venhas fortalecer os nossos corações, que Tu venhas fortalecer os nossos passos. Se tem algum irmão meu que está aqui, Senhor, que tem estado ansioso pela sua vida material, pela sua vida, Senhor, sentimental, por aquilo que ele está construindo, Papai, que o Teu Espírito Santo possa inundar os seus corações agora, Pai, de uma maneira muito especial, e que nós possamos entender que nós já temos todas as bênçãos em Ti. Nós já somos abençoados em Ti, nós já temos tudo aquilo que precisamos em Ti, Papai. Sustenta-nos em Ti, Senhor, todos os dias, e que nós possamos estar sempre contigo, Deus, em nome de Jesus.